Continuando a leitura da Bíblia, diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Como é que os calvinistas dizem que a salvação não é para todos? A salvação é para alguns. E eles pregam isso com intelectualidade. Eles chegam para uma pessoa e dizem: olha, você é assim, assim. A pessoa diz: não, mas como é que Deus faz isso? Ele: não, você não está compreendendo ainda. Mas quando você chegar ao conhecimento da graça de Deus, você vai saber que a salvação não é para todos, é para alguns, tal. Isso é uma heresia terrível. Eu não sei como teólogos, super teólogos, conseguem pregar o exclusivismo da salvação para um grupo de meia dúzia de gatos pingados perante 6 bilhões de pessoas no planeta todo. A Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens têm direito de chegar a Deus. Todos os homens têm direito. E têm direito de chegar ao Senhor e pedir a Ele a sua salvação. Deus salvou a todos. Agora alguns não vão querer essa salvação. Aí é outra questão. Ainda haverá um juízo final que vai decidir por muita gente, em muitos casos duvidosos. Ou você acha que a salvação está intimamente ligada ao rol de membros da sua igreja? Ou de qual igreja a salvação está ligada? A igreja invisível e tal. Isso é conversa. A salvação é bem maior do que as nossas ideologias protestantes e evangélicas ou católicas. O catolicismo tentou tomar uma vez a posse da salvação, depois veio Lutero, luterano, depois veio Calvino, depois veio os protestantes. Nós encontramos protestantes piores do que católicos. Dizem: nós somos os únicos salvos da terra. Por quê? Porque eles acham que não usam uma coisa ou outra, ou um costume ou outro, os salva. A salvação é bem maior do que os nossos conceitos. Eu não tenho medo de ser julgado pelo homem, por Deus. Eu tenho medo de ser julgado pelo homem. E Deus há de julgar todos os homens. Deus há de julgar todos os homens. Não é assim não, rapaz. É crente está salvo. Não é crente está condenado. Assim é fácil demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus amou quem? O mundo. O mundo. Deus não amou os predestinados, os predestinados. Porque os cabas são danados mesmo. Eles já nascem salvos. São apadrinhados de Deus. A Bíblia diz aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Então Deus julga a todos. Deus julga não é somente pela fé, não. A fé sem obras é morta. A Bíblia diz que Deus julga obras de todas as pessoas. A Bíblia diz também: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando, arrebatando-os do fogo. Judas 22. A igreja ela pode levar essa salvação para a pessoa que está na dúvida entre Deus e o mundo, entre Deus e a carne. Olha só: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 2. Se você deixar Deus, Deus te deixa. Se você buscar, Ele deixa você achar Ele. Aonde é que fica a predestinação nisso aqui? Ou só quem vai achar Deus é só os predestinados? Não. Se você buscar, Ele se deixará achar. Agora, se você o deixar, Ele te deixará. A Bíblia é bem clara sobre este assunto, né? Se o homem deixa o Senhor deixa o homem. Mas se o homem busca a Deus, ele o encontrará. Aonde é que fica a predestinação nestes versículos, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa.
Atos capítulo 10, versículo 34. Como é que o Deus dos predestinados, dos calvinistas, faz acepção de pessoas? Como é que Deus faz homens para ir para o inferno e homens para ir para o céu? Que Deus bom é esse que cava o buraco para o cara cair dentro? Depois, quando uma multidão cai lá dentro desse buraco, vai lá e tira 1, 2. Como é que pode isso? Veja que doutrina absurda é a doutrina do calvinismo. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoa. Como é que você acha que Deus ia escolher uns e outros não? Como é que seria isso? Pois não há distinção entre judeu e grego. Um fez que o mesmo é o Senhor Deus, rico para todos os que o invocam. Deus é rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele, não é todo predestinado não, porque eles botam textos na Bíblia, eles vão acrescentando, todo predestinado que invoca não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13. Olha só, que coisa, né? Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu mau caminho, morrerá em seu pecado. Mas tu livraste a tua alma. Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus não tem o prazer na morte do perverso. Olha só, Deus manda avisar o perverso para que ele mude o caminho. Mas Deus não fez o perverso para ser condenado? Como é que Deus quer que o perverso saia e se converta? Por isso que eu falo que a doutrina da predestinação é uma teoria da teologia absurda, esquizofrênica, porque o Deus que prega a santidade foi o Deus que fez a maldade. Deus seria o pai intelectual do pecado, Deus seria o pai intelectual do mal. Como é que nós aceitamos uma situação dessa? Como é que nós vamos aceitar um Deus que diz que é totalmente bom, mas ele fez no seu livro eterno a origem do mal? Isso é brincadeira, isso é piada cósmica. O nosso Deus é vivo, totalmente bom, não há nada mal nele. E se ele tivesse predestinado Satanás para ser Satanás, ele seria mal. Deus seria compassivo ou convivente com o mal. Deus não precisa do mal. O mal é a coisa mais inútil que existe nessa terra. O mal é a coisa mais inútil que existe nessa terra, a tal ponto que ele vai ser banido. Porque alguns se acabam todinho para conseguir algo, outros conseguem sem se acabar. Então o mal é inútil, porque o mal atinge um, não atinge outro, prejudica um, não prejudica outro. O bem não precisa do mal. Deus não precisa do Satanás, Deus não precisa do mal para ser bom. Deus é bom e o bem não precisa do mal para ser o bem. O bem existe independente do mal. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Como é que os pecados vão ser cancelados se foi Deus que predestinou para que eles existissem, né? Mas a Bíblia manda a gente se converter. Como eles dizem que a gente não tem força para se converter. O calvinismo, ele prega um homem uma coisa muito vil. O homem é uma desgraça, o homem não presta, o homem é isso. Não, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, se o homem se desviou da presença do Senhor e cometeu o que é mal, aí é outra coisa, né? Bem sei que pensamentos de bem tenho para convosco, pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Assim diz o Senhor Deus na Bíblia. Diz também, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguido pela lei como transgressor. Tiago capítulo 2, versículo 9.